Deixa eu fazer minha pergunta. A posição arminiana diz que Deus olhou no corredor da história e ele viu lá na frente quem creria. E então, com base nisso, no seu pré-conhecimento, vendo ali de antemão quem creria, ele então elegeu. Então a eleição é condicionada, ela dependeu dessa condição de Deus prever a fé. A minha pergunta ao pastor Alcionei é a seguinte: quem colocou o futuro lá para Deus consultar e ver? Uau! Essa é a pergunta que eu faço ao pastor Alcionei. Ele olhou para a história já fixa. Quem fixou essa história para Deus olhar para essa história já fixa e consultar e descobrir quem creria? Quero saber isso. Quem fixou essa história consultada por Deus na eternidade? O senhor tem 3 minutos, pastor Alcionei. Muito bem. Pastor Marcos, Deus não determinou a história. Deus deu ao homem, acho que a principal característica, dentre tantas, uma característica muito importante, que é o chamado livre-arbítrio. Deus não desenhou, não me predestinou para a salvação e ou perdição. Deus não colocou uma historinha para que eu fosse apenas um coadjuvante dentro dessa história. Deus me deu a capacidade de escolher. Deus me deu a capacidade de decidir. Quando Caim matou Abel, Deus chega para Caim e fala: Caim, poxa vida, o sangue do teu irmão clama. Você, se tivesse feito um sacrifício direito, não seria aceito? Assim como o seu irmão fez direito e não foi aceito? Por que então você não fez direito? O pecado jaz à porta, a ti cumpre dominá-lo. Deus deu a Caim a responsabilidade, o pecado está batendo na porta, você tinha que dominar. Então não é Caim, Caim foi predestinado para ser infiel. Não foi. Deus sabia que ele não seria fiel, mas deu a ele o direito de escolha. A história da minha vida não é construída previamente por Deus. A caneta da história da minha vida, eu tenho o direito de tomar das mãos de Deus e dizer: Deus, eu que vou escrever do meu jeito. Agora, obviamente, a melhor opção é dizer: Deus, está aqui a caneta da minha vida, escreva ela. Deixar que Deus controle a minha vida, as minhas decisões. Caim matou Abel e teve a opção, o próprio Deus. E aí o texto diz, eu vou responder aqui com o texto bíblico, o texto que está lá em Gênesis capítulo 4, versículos 6 a 7, diz assim: E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Ou seja, a história de Caim estava escrita por Deus previamente, como quer fazer entender o pastor Marcos? Não. O movimento calvinista? Não. A história de Caim não estava escrita previamente. O próprio Deus diz para ele: se fizeres bem, não é certo que serás aceito. É certo porque Deus é justo. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e a ti e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Então, Deus escolhe com base na sua presciência. Deus sabia que Caim ia matar seu irmão? Sabia. Agora, ele já previamente escreveu a história de Caim? Absolutamente não. Nós temos uma responsabilidade nesse aspecto, pastor. Muito bem, obrigado, pastor Alcionei. Pastor Marcos, 3 minutos comentando a resposta obtida. O pastor Alcionei não respondeu o que eu perguntei. O calvinismo, o ensino bíblico, não anula a responsabilidade humana pelo fato de Deus ter escrito a história. Mas a posição que o pastor Alcionei está defendendo não é nem o arminianismo mais, é o teísmo aberto. Eu tenho liberdade de escrever a minha história, eu tiro a caneta da mão de Deus, eu virei o senhor do meu destino. Nem Deus sabe o que vai acontecer, porque se eu escrevo e eu posso determinar o meu futuro, Deus fica na expectativa olhando, o que será que ele vai fazer? Isso não se harmoniza com a Escritura. Eu vou ler um texto aqui que mostra um texto melhor do que esse que foi mencionado de Caim, que é um texto que claramente fala de pessoas agindo de forma errada, sendo responsáveis pelo seu erro, e ainda assim o texto fala que Deus determinou que fizessem assim. Está em Atos,
no capítulo 4, versículo 27 e 28. Eu vou ler, telespectador, acompanhe e veja que curioso isso aqui, onde a responsabilidade humana é conjugada com a soberania de Deus que determina o que vai acontecer. Diz assim: de fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade, Jerusalém, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Eles fizeram isso, são culpados por isso. Herodes, Pôncio Pilatos são responsabilizados na Bíblia por isso. São pecadores porque conspiraram contra Jesus. Versículo 28, veja agora a sequência aqui e como existe uma tensão que o calvinismo aceita. O calvinismo anula essa tensão. Ela existe, é um mistério de Deus. Veja o que diz o 28. Herodes e Pôncio Pilatos fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Note, a soberania de Deus estabeleceu isso. Deus escreveu a história. Deus determinou que Herodes e Pôncio Pilatos fossem fazer isso. Ele determinou isso. Isso não anula a responsabilidade de Herodes e Pôncio Pilatos. Agora a gente fala, mas como é que funciona então isso? Como é que a gente pode conjugar as duas coisas? A Bíblia afirma aqui, no 27, a responsabilidade desses homens. No 28, Deus determinando que eles fizessem assim. Como nós conjugamos isso? Está faltando um link entre o 27 e o 28. Tem um espaço entre o 27 e o 28 que nós não conseguimos preencher. E a teologia calvinista faz isso, ela respeita esse espaço. Ela aceita as duas coisas, a responsabilidade humana, ela aceita a soberania de Deus, sem tentar dar explicações. É como o pastor Alcionei fez aqui. Ele tentou anular um lado da coisa. Ele anulou a soberania divina na construção da história da humanidade.